A seguir, IIGD Irajá. Então eu quero, irmãos, trazer esse ponto hoje, tá? A forma como se ouve e recebe a palavra de Deus é que vai dar ao Espírito Santo as condições para ele testificar, confirmar, abrir, ou simplesmente fica na letra. Está cheio de gente que tem a Bíblia toda, recita versículo e não recebe nada. Você encontra aquela pessoa há 1, 2, 3, 5, 10 anos, a mesma doença, os mesmos problemas, a mesma forma. Ou seja, não há crescimento espiritual, não há iluminação, não há bênçãos. Por quê? Então, vamos lá em Marcos capítulo 5. Começa no versículo 21, cujo título é... Aqui nós temos 2 títulos, porque são 2 casos, e nós vamos ver apenas um. Hoje, agora, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Acima do versículo 21 diz: a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. Aqui começa no versículo 25 o relato dessa mulher. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Nossa atenção deve vir a princípio para o início do versículo 27. Ouvindo falar de Jesus. Ela ouviu, ela deu ouvidos, ela deu atenção. Ela podia ter chegado a um estágio, irmãos, de desgaste, literalmente, um desgaste. E ela podia ter dito: não, já tentei tudo. Não, tem jeito não. Já passei por vários médicos. Talvez, dentro desse raciocínio, talvez ela até dissesse: você conhece o doutor fulano? Oh, famoso. Pois é. Pois foi a ele que eu fui e fiquei X tempo nas mãos dele. Tentou de tudo, não pôde fazer nada. Fiz isso, comprei isso, tomei isso. Não adiantou nada. Conhece o doutor Ciclano? Oh, conheço, famosíssimo. Também não pôde fazer nada. Acabou. Todos foram unânimes em dizer, chegaram ao final da história e disse: olha, tentamos tudo, tentei tudo. Esse é um grande problema, irmãos. Eu quero trazer isso hoje para a igreja. Se o Espírito de Deus continuar confirmando e testificando no meu coração, será o dia todo, claro, com outras passagens bíblicas, somente agora de manhã, que são 2 cultos gravados. Infelizmente, há pessoas que, sendo crianças espirituais, se leem uma mesma passagem bíblica, por algumas vezes enjoam, cansam, infelizmente não entendem nada. Essa é a grande realidade, tá? Irmãos,
a forma como a pessoa ouve. Primeiro, esta mulher, ela não perdeu a esperança. Embora todos os médicos pelos quais ela passou, não puderam fazer nada. Ela não perdeu a esperança. A primeira coisa, quem realmente é de Deus, irmãos, pode não ter compreendido ainda, pode não ter alcançado o nível de fé necessário, mas não poderia perder a esperança. Não poderia se entregar. Quando um cristão se entrega ao problema, porque pessoas, ainda que as mais conhecedoras do assunto, digam que não há jeito, uma coisa é da boca do homem, outra é da boca de Deus. Enquanto o cristão não aprender a fazer essa diferença, o que o homem fala vai pesar no seu coração. Enquanto houverem conceitos enraizados ou palavras, diagnósticos dados por especialistas, sim. Mas enquanto isso estiver dentro do coração, chancelado, está ali, gravado, a pessoa colocou e não tira, tem que mudar o coração, meu irmão. Tem que nascer de novo. Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Como é que Deus vai operar o sobrenatural? Essa é a parte de Deus. Ele atua no sobrenatural, ou seja, ele chega quando ninguém mais pode fazer coisa alguma. Quando ninguém pode fazer mais nada, agora é a hora dele. Mas como é que ele vai fazer se a pessoa mantém os seus conceitos ou aquilo que as pessoas disseram? Jesus está ali diante dela para curar. E ela diz assim, aí você diz assim, presta atenção na palavra, porque Jesus te diz isso e isso. Só não entende. Porque o doutor fulano é um especialista e ele disse aquilo e aquilo. Enquanto esses dois pesos estiverem na balança, essa casa está dividida. A balança rega, ela leva o produto e o peso. Vamos falar da balança. Enquanto houverem os dois pesos, pode ter certeza absoluta que Deus não vai operar. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é absoluto. Ele é o Senhor. Se aquilo que a pessoa precisa é algo que o homem pode fazer, então não há milagre nenhum. Não há mérito espiritual nenhum. Tudo é natural. Esta mulher é o maior exemplo disso. Se ela havia gastado todos os seus haveres, ela investiu tudo que ela pôde. Ela não investiu mais porque não tinha mais nada. Mas ela não perde a esperança. Ela com certeza era uma mulher que cria em Deus, mas nunca tinha tido encontro com Jesus. Até porque, até então, Jesus não havia manifestado sua presença na terra, da forma humana. Agora alguém vai até ela e fala de Jesus para ela. Com certeza ela pede para essa pessoa sentar e diz assim, me explica. Esse é o ponto, irmãos. Eu, quando ministro curso ou orientação, o pessoal que vai evangelizar, ou simplesmente uma reunião para dar algumas diretrizes, eu digo, olha, se a pessoa não parar e querer ouvir, você pode entregar o jornal Show da Fé, que ela vai chegar em casa e vai jogar na lata do lixo. Isso se tiver educação para não jogar na rua. Até, é claro, nós oramos para que isso não aconteça. Mas a realidade, irmãos, tudo depende da forma. Se você parar para pensar, tá? Os maiores problemas na nossa sociedade
dentro da casa, na família, começa ali, que se estende para as áreas externas, de vizinhança, de local de trabalho, de relações de amizades, de colégio, de curso, de convivência. Você vai ver que tudo é a forma como a pessoa ouve. Por que pessoas discutem? Porque uma falou uma coisa que a outra não gostou. Por que a outra não gostou? Pela forma como ela recebeu. Se ela não tivesse dado atenção, ela não se aborreceria. Lembra de semana passada? Quem lembra? Alguns nem um terço lembrou. Gente, dá vontade de voltar e dizer: eu estou na Igreja da Graça de Irajá. Estou sendo sincera. Sabe o que eu falei semana passada aqui? A forma como você escuta fará toda a diferença. Por que Saul quis matar o Davi? De ciúme, de raiva e de inveja. Porque ele escutou as mulheres elogiando Saul. As mulheres, todo mundo viu, o Davi venceu o Golias. A partir do momento que o menino, o Davi, derrotou um gigante, ora, ele é o nosso super-herói. Ele é que nos livrou, foi ele quem nos livrou da guerra dos filisteus. Ele livrou Israel. Quem? O Davi. O Davi não ficou com a glória, não. O Davi disse que o Senhor Deus dos céus, o Deus dos céus da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, ele disse: todos saberão que há Deus em Israel. O Deus de Israel disse: eu vou contra. Ele disse para o Golias: eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu não vou sozinho, eu vou porque Deus está comigo e Ele que me dá vitória. Ele que toma a minha luta, Ele que toma a minha batalha. Então o Davi, ele nunca ficou com o mérito ou com a glória da vitória que ele teve. Coisa que muita gente faz. Há pessoas que estão dentro das igrejas, irmãos. Dentro das igrejas. E atribuem algumas coisas aos seus méritos, à sua capacidade. E esquecem que quem criou foi Deus. Se existe um ser humano, foi Deus quem fez. Não precisamos nem falar do uso do raciocínio, disso ou daquilo. A forma como esta mulher prestou atenção quando alguém falou de Jesus para ela, isso é uma coisa que é pouco pregada, eu vou dizer isso para vocês, porque isso é o que faz toda a diferença. Uma mãe repreende uma criança e diz: não quero que você mexa naquele vidro, não mexe ali, daqui a pouco vou tirar, não mexe ali. A criança está olhando na cara da mãe, a mãe virou as costas, ela corre lá e vai mexer. Desobediência, a forma como ouve. A forma como se escuta traz temor. A forma como se escuta traz orgulho. A forma como se escuta traz a fé. Depende. O que se deixa entrar? O que se cria dentro do coração? Deus fez o ser humano de uma forma tão espetacular, irmãos. Tão espetacular, que a pessoa pode ser criada num lar, tá? De diversos conceitos, ou com aquele conceito de derrota enraizado, aquele conceito de fracasso. Uma pessoa do meio dessa família recebe Jesus, abre o coração e diz: vou ficar com o que Deus fala. Eu vou ficar com o que a Bíblia fala. Acabou. Aquele é o único a quem Deus pode abençoar naquele grupo todo. E vai ser através dele que vai levantar os outros. Por quê? Porque ele sabe ouvir. Ele sabe ouvir. Eu não vou aqui continuar o resto da história desta mulher, porque todos vocês já conhecem. Eu estou falando da forma como se ouve a palavra de Deus, irmãos. Como as pessoas servem a Deus. Pessoas entristecem a Deus, aborrecem a Deus, desprezam a Deus, usam o nome de Jesus de qualquer jeito. O diabo ri, zomba, brinca, encontra as brechas, porteiros na vida dessa pessoa. Depois está dentro das igrejas e diz assim: por que eu não recebo? Por que eu não sou curado? Por que a minha bênção não chega? Então esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto.
Não adianta você ouvir uma pregação, a unção pode estar sendo derramada ali poderosamente, a palavra pode estar sendo super esmiuçada. Se você estiver preocupado com as coisas lá de fora, não estiver realmente ali diante de Jesus, ouvindo com todo o coração, com os seus entendimentos ali dedicados a Jesus, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. A palavra entra, bate e volta, não tem como. Às vezes a gente sai para evangelizar, está conversando com uma pessoa, a palavra está literalmente batendo e voltando. Dia desse eu fui numa loja e a moça estava sentada desolada, assim, um barrigão perto de ganhar o bebê, mas desolada. Aí, como eu gosto de dar sempre uma entradinha para evangelizar, aí eu disse para ela assim: para quando é o bebê? Ah, já está nascendo. Falei, que alegria, hein, mamãe? Falei, mamãe, abençoa sua criança. É menino ou menina? Menina. Abençoa sua menina. Abençoa sua menina. Dá graças pela sua menina. Agradece, papai do céu. Ah, eu agradeço a Deus, sim. Minha vontade de fazer com essa cara de quem chupa limão. Filho tem que ser recebido com alegria e com bênção. Para quê? Para não dar brecha para maldição, para o diabo. Quantas pessoas são infelizes e desgraçadas porque foram rejeitadas e amaldiçoadas, cobertas de maldições. E a pessoa se converte e não ouve a palavra para se libertar. Porque não importa se todo mundo amaldiçoou, não importa se foi rejeitado, importa que ao aceitar a Jesus é uma nova criatura. Se foi Jesus quem comprou com o próprio sangue, então foi amado por Deus. A partir do momento que uma pessoa descobre que é amada por Deus, a maldição acabou. Porque ela não aceita a maldição. Agora eu vou receber minhas bênçãos, porque estão aqui, sou herdeira das bênçãos. O demônio perde as forças. E o que eu fiz? Aí eu comecei. Eu falei, mamãe, olha só, quando vem a notícia que a mamãe está grávida, a primeira coisa que ela deve fazer é dar graças a Deus. Mas às vezes a pessoa não sabe. Olha só. Aí ela, a senhora é evangélica, né? Eu estou falando. Falei, esquece isso, vamos à palavra. Eu estou te falando de Jesus. Presta atenção. Falei assim, esquece isso. Falei, olha, presta atenção. A partir do momento que a mulher fica grávida, primeira providência, tá? É abençoar e dar graças. Se não aconteceu isso, tem que pedir perdão para o Papai do Céu, falar com Deus, Senhor, me perdoa, tá? Eu não sabia, mas agora eu recebo com alegria, abençoo a minha herancinha, expliquei o que é herança, expliquei. Só que eu vi que ela não estava ali centrada. Aí o marido veio do lado, estava atendendo outra pessoa, e ele esticou assim a cabeça, esticou o ouvido. Eu falei, joguei de um lado e quem está recebendo é o outro. Falei, eu estou pregando a reboque, mas eu vou em frente. Aí eu virei e falei em tom mais alto. Falei, menina, a palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Ou você acha que desgraças acontecem por acaso? Ele parou. Ele estava fazendo um truco, ele parou. Ele parou e olhou para o meu rosto. Quando eu vi que ele estava olhando, você, não é? O pessoal chama isso de rabo de olho. Mas aqui não tem rabo de olho, não. Aqui tem olhar direto. Eu virei o rosto para ele. E ele falou, é forte. Ele falou, nós somos católicos. E eu falei, isso não importa. Importa que o senhor abra o coração e creia na Bíblia. Porque a Bíblia é quem diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então nada acontece por acaso. Aí ela chamou a minha atenção. E isso é sério, ela disse. Primeiro ele falou, agora ela falou. Falei, e agora? Para onde eu olho? Entendeu? Pois é. Quando você diz desgraças não acontecem por acaso, pá, a pessoa para. Ninguém quer sofrer desgraça. Aí eu entrei. Aí sim. Aí é que eu me identifiquei. Eu falei, se você quiser me encontra no YouTube,
e assiste lá. Eu tenho uma série sobre medo. Medo, o inimigo que está dentro. O medo é o inimigo, um dos piores inimigos do homem, que mora dentro do próprio corpo. Então, se esse inimigo está dentro, a porta está aberta para ele e para outros, porque ele já está dentro. Olha, ela terminou com lágrimas nos olhos, me agradecendo, e falou: eu vou prestar atenção nisso. Mas nisso chegaram outras pessoas e a loja começou a encher muito. Falei: não vou aqui. Deixei meu recado. A forma. Então eu quero passar isso para você agora. Reforçar uma parte que aqui eu insisto, não com muita frequência, óbvio, como disse. A gente tem muitas outras partes que explicam e esmiuçam isso, mas nós temos que entender que a Bíblia Sagrada é Deus falando. Então podem todos terem dito não. Se Jesus chegou e disser sim, vai depender de você. Entre todos os nãos que você recebeu e um sim de Jesus, faz a tua escolha. Faça a tua escolha. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ver aqui apenas um versículo. É o versículo 47. Então leia comigo. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. A princípio você julga isso aqui e diz assim: poxa, a palavra pesada. Jesus sabia o que estava falando, irmãos. E com quem ele estava falando. Ele sabia que dentre aquelas multidões que o seguiam, e principalmente o grupo dos fariseus, que o atacavam o tempo todo, ou queriam atacá-lo, escutavam. Eles iam até Jesus. Com certeza comeram os pãezinhos que Jesus multiplicou, comeram os peixinhos, muitos foram curados. Mas a forma como eles ouviam a palavra, o que Jesus falava, é a realidade, irmãos. Quando a palavra vai contra o que a pessoa está vivendo, se ela não abrir o coração para se corrigir, ela não vai querer ouvir. Ou vai ouvir com o coração fechado, vai escutar com os ouvidos físicos. Mas a palavra não vai entrar no coração dela. Você imagina quem é que vai querer ouvir que é orgulhoso? Mas há dias em que o Espírito Santo prepara uma comida, um entendimento, para a pessoa se quebrantar e dizer: eu preciso acabar com isso. Há pessoas, irmãos, que escutam até palavras de vida, de cura, de milagres. Não é bem assim. Há poucos dias chegou ao meu conhecimento, um dos nossos pastores chegou para mim e disse: pastora, chegou uma senhora na igreja, já havia recebido algumas, já de Jesus, mas essa chegou assim, muito sedenta da palavra, porque ela já estava aceitando e acreditando que a doença que ataca um ataca o outro e pode atacar qualquer um, e todo mundo tende a aceitar. Porque o pregador chegou e disse: olha, nós não somos de matéria plástica, não somos de aço, não somos de ferro, nós somos seres normais. Então, doença é doença, sofrimento é sofrimento, e você se conforma, porque se você não quiser passar por enfermidade nenhuma, por problema nenhum, vai para o céu, pede a Jesus para te levar logo. E as ovelhinhas começaram a se entristecer, porque esperavam um milagre. Uma esperava uma cura,
Outra queria se ver livre de um vício de um parente dentro de casa. Então, se o evangelho era só para ir para o céu, então a sugestão do pastor foi: pede a Jesus para te levar logo. Peraí. Então a vida aqui na terra não vale nada? Não é exatamente aqui que se vence e se derrota Satanás e as suas obras? O diabo não está no céu e não pode entrar no céu. Então vejam que decepção. E essa senhora disse: eu não aceitei isso. Mas o pior vem aí. 15 dias depois, uma febre tomou conta do pregador e foi diagnosticado uma virose, alguma coisa, só que ele não conseguiu sair dela e foi piorando. E há poucos dias agora me chegou que o cidadão está, infelizmente, usando fralda. Totalmente dominado por uma doença degenerativa. Repentinamente, a coisa foi assim, efeito dominó. Pessoal, a palavra diz: são duas coisas que nós temos de fazer enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Você vai abrir a sua Bíblia agora, na carta de Tiago, no livro da Epístola de Tiago, que fica depois da carta aos Hebreus, a caminho do Apocalipse. Na Epístola de Tiago, no capítulo 4, versículo 7. Quem lê comigo? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então são duas coisas aqui, nesse simples versículo pequeno, que o Espírito Santo nos diz e nos manda fazer. Primeiro, sujeitarmos-nos a Deus. Irmãos, esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. Ora, se nós já sabemos que Jesus veio do céu, que tomou a forma de homem, que foi ao Calvário, que se ofereceu em sacrifício, que num corpo de carne como o nosso, ele recebeu o nosso castigo, como diz a palavra de Deus, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele foi castigado para nós recebermos paz. Paz. Um dos maiores tesouros, um dos maiores bens que o grande sacrifício de Jesus trouxe à humanidade, ou melhor, a quem queira recebê-lo, é a paz de espírito. Quem pode ter paz agonizando em dores? Quem pode ter paz vivendo sob ameaça de morte por uma enfermidade ou por medo e pavor da desgraça? Se não há diferença entre os que são do mundo e os que são de Jesus, então também não existe a luz e as trevas. Nas trevas ninguém enxerga nada. Na luz você enxerga as coisas. Quando nós aceitamos a Jesus, os nossos olhos espirituais foram abertos. A venda foi tirada dos olhos. Acabou a cegueira espiritual. Agora você enxerga nas Escrituras Sagradas quem você é. O que Jesus fez e o que Ele faz. E o que Ele pode fazer. O problema, a questão, é o que eu insisto, é a forma como a pessoa ouve. Outros, a forma como leem e interpretam. Eu acho interessante o apóstolo Paulo, ele não diz que a fé vem por ler a Bíblia, por ler a Escritura. Ele diz que a fé vem pelo ouvir. Porque depende de quem prega, fala e ensina e de quem ouve a forma como ouve. Um pregador que diz que o ser humano é matéria, como matéria, ele tem que sofrer, então ele aboliu o sacrifício de Jesus da sua vida. Para ele o sacrifício de Jesus não vale nada.
Jesus sofreu por ele? Não, por nós. Essa é a grandeza do amor de Deus. Quando a palavra de Deus diz no Evangelho de João que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus não está trazendo filosofia. Ele não está brincando. Ele não está sendo poético. Ele está falando a realidade dos fatos. Ou seja, eu não quero um mundo sofrendo, o diabo está destruindo a humanidade. Eu vou descer à terra, vou tomar a forma de homem e vou me oferecer em sacrifício. Por quê? Porque o pecado de Adão trouxe o sofrimento. Então diz o apóstolo Paulo, por um homem o pecado entrou no mundo. E pelo pecado a morte entrou. O pecado é uma porta. O pecado é uma grande porteira para Satanás. Há pessoas que não ficam curadas, irmãos, porque o corpo é entregue ao pecado. Se o corpo está entregue ao pecado, Satanás, ele se sente no direito. Por quê? Porque o pecado separa o cristão, o homem de Deus. Vamos à realidade, irmãos. Mas não são todas as enfermidades. Isso é óbvio. O maior problema é a falta do conhecimento. Então, irmãos, quando uma pessoa começa a ouvir a palavra de Deus, ela vai ouvindo, vai entendendo, e naquilo que Deus vai falando, ela vai se posicionando. Agora, um pregador que leva um povo a acreditar que todas as enfermidades que atingem o mundo eles devem aceitar, peraí. Então não há diferença nenhuma. Então a única diferença é a salvação eterna. Claro que a salvação eterna, irmãos, é o maior bem, é o maior valor que um ser humano conquista estando aqui nesse mundo. Certeza de que ao partir para a eternidade, estará no céu, abraçado por Deus. Mas isso vai depender da forma de vida aqui na terra. Jesus, quando se ofereceu ao Calvário, ele foi para fazer uma obra completa. Tanto que, no último suspiro que Jesus dá, ele diz, antes de dizer, Pai, eu entrego o meu espírito, eu te entrego o meu espírito, ele diz, está consumado. Está consumado. O que ele consumou? O resgate. O que ele consumou? A obra que o Pai lhe deu a fazer em nosso favor. Mas a pergunta continua. Por que tanta gente anda pelas igrejas e não é curada? Por que tanta gente anda pelas igrejas e continua com os mesmos problemas? Não muda nada. Paulo disse, a fé é pelo ouvir. Precisa entender. A fé é. Ou seja, não adianta querer mudar isso. A forma como eu ouço, o que eu ouço e a forma como eu recebo fará toda a diferença. Então nós vamos contemplar isso, irmãos, na prática da palavra de Deus. Quase todos os cristãos conhecem muito bem alguns casos dos evangelhos. Sei disso porque até algumas religiões, o evangelho não é religião, mas algumas religiões leem a Bíblia. Só que interpretam. Essa é a questão. Todos nós já conhecemos o caso da mulher hemorrágica. Era uma mulher que sofria de hemorragia, fazia 12 anos. Então diz a palavra que ela tinha um fluxo de sangue 12 anos. Bom, 12 anos consecutivamente, 12 anos ininterruptamente, você só pode imaginar que era uma pessoa extremamente fraca, fisicamente, debilitada, fragilizada, possivelmente muito angustiada. E a palavra de Deus diz que ela havia gastado com os médicos todos os seus bens.
os seus haveres. Se a palavra de Deus diz, coloca isso no plural, que ela havia gastado com os médicos tudo quanto tinha, você pode imaginar que ela fez diversos tipos de tratamentos e em todos ela investiu dinheiro. Não houve quem a curasse. Mas interessante é que a gente entende que ela não se conformava. Ela não se entregava. Porque quando ela ouviu falar de Jesus, foi esse o ponto que fez toda a diferença na vida dela. E é isso que eu queria, para isso que eu queria chamar a sua atenção. Mas antes eu queria voltar, nós vamos voltar em João 8,47. Só para reforçar isso aqui. João 8,47. O que diz em João 8,47? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais. Tá vendo? Então aqui se entende, você entende assim um universo de coisas relacionadas a esse grupo que tanto atacava Jesus e que de quem, né, o grupo de quem Jesus se queixou. Por várias vezes Jesus falou coisas dessa natureza, como por exemplo, ele disse: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo ouve de mau grado, ou seja, ouve com má vontade. Você encontra isso nos 4 evangelhos, nos evangelhos. Você encontra isso. Então, irmãos, existe uma linha de pensamentos nas pessoas leigas, tá? Eu vou à igreja, eu vou a uma igreja evangélica, eu vou buscar minha bênção. A pessoa não prepara o coração, ela não se desliga das coisas da vida para estar ali naquele momento ouvindo a palavra de Deus, ouvindo com o coração 100% aberto, não se prepara para querer compreender a forma como recebe entre o que chega ao ouvido físico, passa pelo raciocínio e chega aqui no coração, faz toda a diferença. Há pessoas que têm uma fé mental, literalmente racional, matemática. Deus é Deus, tem que me abençoar. Tá cheio de gente assim. Ele é Deus, ele tem que me abençoar. Ele não é Deus? Outros dizem: eu não preciso nem ir à igreja para receber bênção de Deus. Ele não é Deus, não está em todo lugar, ele que me abençoe. Você vê a cegueira é tão grande, que a pessoa não para sequer para querer ouvir o que está na Bíblia. Ela simplesmente, com os seus conceitos a respeito de Deus, ou com os conceitos que ela recebe da sociedade, ou de um ou de outro, ou até de religiões, ela já se posiciona dentro do seu eu. Tipo, é assim que eu penso? E aí que muita gente se machuca, literalmente se machuca. A forma como a pessoa recebe a palavra de Deus no seu coração e como ela trabalha essa palavra dentro de si, o que ela escuta e como ela põe dentro de si, ela trabalha aqui e ela põe aqui. E aqui sim, aqui, nós vamos compreender, porque é pelo Espírito é que vai fazer a diferença. Então eu quero, irmãos, trazer esse ponto hoje, tá? A forma como se ouve e recebe a palavra de Deus é que vai dar ao Espírito Santo as condições para ele testificar, confirmar, abrir, ou simplesmente fica na letra. Tá cheio de gente que tem a Bíblia toda, recita versículo e não recebe nada. Você encontra aquela pessoa há 1, 2, 3, 5, 10 anos, a mesma doença, os mesmos problemas,
a mesma forma. Ou seja, não há crescimento espiritual, não há iluminação, não há bênçãos. Por quê? Então, vamos lá em Marcos, capítulo 5. Começa no versículo 21, cujo título é... Aqui nós temos 2 títulos, porque são 2 casos, e nós vamos ver apenas um. Hoje, agora, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Acima do versículo 21 diz: a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. Aqui começa no versículo 25 o relato dessa mulher. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Nossa atenção deve vir a princípio para o início do versículo 27. Ouvindo falar de Jesus. Ela ouviu, ela deu ouvidos, ela deu atenção. Ela podia ter chegado a um estágio, irmãos, de desgaste, literalmente, um desgaste. E ela podia ter dito: não, já tentei tudo. Não, tem jeito não. Já passei por vários médicos. Talvez, dentro desse raciocínio, talvez ela até dissesse: você conhece o doutor fulano? Oh, famoso. Pois é. Pois foi a ele que eu fui e fiquei X tempo nas mãos dele. Tentou de tudo, não pôde fazer nada. Fiz isso, comprei isso, tomei isso. Não adiantou nada. Conhece o doutor Ciclano? Oh, conheço, famosíssimo. Também não pôde fazer nada. Acabou. Todos foram unânimes em dizer, chegaram ao final da história e disse: olha, tentamos tudo, tentei tudo. Esse é um grande problema, irmãos. Eu quero trazer isso hoje para a igreja. Se o Espírito de Deus continuar confirmando e testificando no meu coração, será o dia todo, claro, com outras passagens bíblicas, somente agora de manhã, que são 2 cultos gravados. Infelizmente, há pessoas que, sendo crianças espirituais, se leem uma mesma passagem bíblica, por algumas vezes enjoam, cansam, infelizmente não entendem nada. Essa é a grande realidade, tá? Irmãos, a forma como a pessoa ouve. Primeiro, esta mulher, ela não perdeu a esperança. Embora todos os médicos pelos quais ela passou, não puderam fazer nada. Ela não perdeu a esperança. A primeira coisa, quem realmente é de Deus, irmãos, pode não ter compreendido ainda, pode não ter alcançado o nível de fé necessário, mas não poderia perder a esperança. Não poderia se entregar. Quando um cristão se entrega ao problema, porque pessoas, ainda que as mais conhecedoras do assunto,
digam que não há jeito, uma coisa é da boca do homem, outra é da boca de Deus. Enquanto o cristão não aprender a fazer essa diferença, o que o homem fala vai pesar no seu coração. Enquanto houverem conceitos enraizados ou palavras, diagnósticos dados por especialistas, sim. Mas enquanto isso estiver dentro do coração, chancelado, está ali, gravado, a pessoa colocou e não tira, tem que mudar o coração, meu irmão. Tem que nascer de novo. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Bênção ou maldição tem endereço certo. Quando é que você vai entender isso? Bênção ou maldição tem endereço certo. Maldição sem causa? Você quer bênção? É na palavra. Pega a tua Bíblia e olha para ela, vai. Diga, este é Deus. É aqui. Diga, aqui está a minha bênção. Então, meu irmão, pega essa terra. Esse é o problema. Enquanto você ouvir a massa, deixa eu botar isso aqui. Já fiz o bolinho, já dei para o profeta. Você pode observar, tá lá, eu não vou lá. Está em 1 Reis, no capítulo 17. Em casa você vê. O profeta diz para ela tem um restinho de nada. Ele vai lá, primeiro faz para mim. Ou seja, ele representava Deus. Deus está na terra representado, sabe por quê, irmãos? Pela igreja. A igreja é representante de Deus aqui na terra. Cristo é a cabeça da igreja. Quando as pessoas entenderem que obedecendo a palavra estão obedecendo a Deus, talvez seja tarde. Alguns só vão entender na eternidade, quando estiverem face a face com Jesus, e Jesus se mostrar da forma que ele é extraordinário, como mostra o Apocalipse, a pessoa vai ficar lá, se puder pasmar, vai ficar pasmada. Se puder impactar, vai ficar impactada. É por que eu não dei ouvidos quando Jesus era pregado, era ensinado? Por que eu não dei ouvidos ao sobrenatural? Por que eu não dei ouvidos à palavra de poder, de fé, de milagre? Por que eu não fiz como Abraão? Por que eu não fiz como Abraão? Não houve pior momento na face da terra para um ser humano, irmãos, penso eu. Acho que não houve pior momento na face da terra para um ser humano, de Deus. Abraão, me dá teu filho. Me dá teu filho. Senhor, eu esperei uma vida por ele. Senhor, quando ele nasceu, eu estava com 100 anos, agora ele está adolescente, lindo, maravilhoso. Estou preparando meu filho para te servir de uma forma bonita, para ser aí um grande homem nessa terra. Deus não falou nada disso. Calou a boquinha dele, foi se preparar. 3 dias para pensar. 3 dias para pensar. 3 dias para pensar. Preparou tudo. Chamou 2 empregados, venham comigo. Lá vem com os 2 jumentinhos, estamos com a lenha, cutelo na mão, tocha de fogo. Fazer fogo naquele tempo não era brincadeira. Pega aquela tocha, vem cá, Isaac, vamos lá, meu filhão, vamos lá. Vamos subir essa montanha. Os empregados, não, vocês não podem subir. É um holocausto ao Deus vivo, vocês não podem. Nós vamos oferecer um sacrifício ao nosso Deus, vocês não podem participar, fiquem aí. Nós, eu e ele, nós iremos e nós voltaremos. Ó, palavra, meu irmão. Segura a língua dentro da boca. É tempo de crise, tá todo mundo. Segura a língua, meu irmão. Vai lá conversar com quem pode, com quem é e com quem faz. Faz o que ele manda. O problema do evangélico, irmãos, é que se torna religioso, se torna dogmático, se torna tudo nessa vida, menos homens e mulheres de fé. Esse aqui é o problema. O Espírito Santo está procurando fé nas pessoas.
Ele está procurando corações preparados pela palavra dele. Ele está procurando corações preparados na fé. Ele está procurando gente que diga: olha, muito obrigado por essa má notícia, mas pode deixar que eu vou voltar aqui e vou lhe dar a boa notícia. Ele está procurando, meu irmão. Não precisa desafiar a medicina, não. Respeite a medicina, mas creia na palavra de Deus. Em 1997, me trouxeram uma senhora, miudinho desse tamanho, muito miudinha. Por que eu estou te falando essas características? Porque ela foi tomada por um tumor no seio, e sendo desse tamanho, e sendo uma senhora batidinha, não tinha seios, você pode imaginar um volume gigantesco. Era maior que um ovo de pata. E aí, pois é. E o pavor? E o caroço crescia? E aí, era um câncer? Feita a biópsia. Era um câncer. E aí? E viaja o mundo todo. E tem poder para isso, para aquilo, mas agora não tem poder sobre aquilo. Só vai tirar o seio e nós vamos ver como é que vai ficar. Porque a coisa está séria. E aí, através de uma costureira, foi igualzinho aquela empregada de Naamã, aquela adolescentezinha, que lá na cozinha deve ter assim conversado com a... Ela era escrava. Uma judia escrava, uma adolescente. Eu imagino que entre alhos, cebolas e batatas, ela deve ter dito assim: minha senhora, se o meu senhor, o seu esposo, o seu marido, estivesse em Samaria, lá tem um profeta, ele tem o Espírito de Deus. Uma palavra daquele homem cura. Quando ele abre a boca, o Espírito de Deus opera. Como é que é isso? Foi assim que aconteceu. Essa senhora tem essa amiga, e quando vem ao Brasil, essa costureira, e vai à casa dela, e a costureira, e ela disse: olha, acabou tudo. Que houve? Você está vendo? Fui diagnosticada com isso. E ela disse: vai na minha igreja, porque lá tem milagre. Mas eu conheço Jesus. Vai na minha igreja. E eu estava ministrando o curso Fé. Estava ainda na primeira lição. Era exatamente o dia da primeira lição. Ela: você chegou no dia certo. Vai começar hoje um curso extraordinário. Fé. E ela veio. Não aconteceu nada. E ela veio na semana seguinte. E aí ela entendeu. Entendi. Caramba, Jesus levou, nunca pensei nisso. Não sabia que era assim. Ele levou, Jesus só levou. Mas peraí, Jesus não tinha seio, não era mulher. Olha o diabo. Olha o diabo. E eu não sabia o que estava acontecendo, e eu dizia assim: não importa se é macho ou fêmea, Jesus levou tudo. Pronto, fiz o pacote. Ela disse: ele levou tudo. O que aconteceu? Meu irmão, manifestação foi violenta. Pessoas manifestam, outras não manifestam. E eu não sabia de nada. Eu vim saber depois. E foi bom. O pessoal é bem orientado. Não. Eu digo: eu não gosto de saber do caso antes do culto para não sofrer influência nenhuma. Deixa o Espírito de Deus trabalhar. O que aconteceu? Sumiu na hora. O seio voltou ao tamanho normal, não tinha seio, não tinha nada, batidinha. Ela apertava, ela chorava, ela sorria. Ela apertava, ela chorava, ela sorria. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. 97. Sumiu. Voltou o médico e disse: o que você fez? Jesus me curou. Não quero saber de religião. É sempre isso, quase sempre. Não quero saber de... Mas Jesus me curou. Bota para fazer os exames, faz aqui, faz dali, veja, já viu que não tinha nada. Não tinha nada. Até hoje. 97. 97. Essa pessoa mora em outro estado. Tá? Não vou nem dizer aonde. Mora em outro estado. Não com... Bom, deixa lá. Foi bonito. Ou você entra no campo sobrenatural, que é o campo de Deus. Ou você entra na terra verdadeiramente, que é Cristo. Ou você perde, meu. Não adianta ser religioso, você vai perder seu tempo. O Abraão está subindo a montanha, ele está levando o filho. Ele está levando o filho, ele vai na certeza, ele vai oferecer. Mas ele tem tanta certeza que o filho é dele, que Deus deu e que Deus vai segurar o filho dele, não sabe como. Diz a carta aos Hebreus que ele pensou que até da morte Deus poderia ressuscitar o filho dele.
Ele prepara tudo, mas ele vai subindo. Quando ele está subindo a montanha, o Isaac se liga, porque o Isaac carrega lenha. Um feixe de lenha, mochilinha nas costas. E o pai está segurando um cutelo e o fogo está lá, está subindo. Preparado. Meu pai, eis-me aqui, meu filho. Estou aqui contigo. Estou contigo, meu filho. Pai, a lenha está aqui, o cutelo, o fogo. Cadê o cordeiro? O Senhor se proverá, meu filho. O Senhor proverá. Ó. Ele sobe, arruma tudo, põe o Isaquezinho, põe lá na pontinha o fogo, levanta o cutelo. Abraão, faz não, meu filho. Eu sei que você me ama. Agora eu sei que você ama mais a mim do que ama o seu filho. Não quero teu filho não, fui eu que te dei, fica com teu filho. O Senhor se proverá. Por que o cristão entra na massa, irmãos? Por que o cristão se deixa levar e pensa como a massa, fala como a massa, age como a massa e depois quer bênção, irmão? Para, bênção tem receita, meu irmão. Quem dá a receita é Jesus. Para, minha irmã. Para. Mas eu não vim aqui propriamente para falar de Abraão, nem da viúva de Sarepta, já falei. Eu ainda vim falar de um. Era um homem cego. Tinha família. O homem era cego. E além de cego, era mendigo. Pobre, paupérrimo, miserável. Tá lá, feito cheio de trapo, capa de cego. Senta todo dia, alguém ajuda. Naquele tempo não tinha braille, não tinha. Ele senta lá e ele pede esmola, uma esmola. Sou cego, uma esmola, me ajuda. Alguém chega para ele e diz: escuta, você já ouviu alguns tumultos por aí. Você sabia que Jesus Cristo, olha, ele está dizendo que ele é o Filho de Deus. Sabe, eu estou acreditando. Porque a gente vê, ele faz coisas tremendas. Você sabia? Olha só. Ele cura todo mundo. Rapaz, eu vi ele curar um leproso. O leproso estava cheio de lepra, a carne dele estava tenebrosa. Já tinha perdido a ponta do nariz, perdeu dedos. Você acredita que voltou tudo? Fulano tá bonzinho. Tá... É mesmo. Ele cura cego. O quê? Ai, onde que ele tá? Eu ouvi falar que ele vai passar por aqui. É, meu Deus, é minha chance, é minha chance. A forma como você escuta. Falei hoje de manhã. O milagre da mulher hemorrágica. Alguém falou de Jesus para ela. O problema, irmãos, é que a gente fala de Jesus, as pessoas, estão muito ocupadas. Tá na rua? Celular de guardanapo. Desculpa. Desculpa. Ué, você não lembra o Pokémon, não? Você não lembra, não? Atravessando a rua para caçar Pokémon olhando pro celular? Quem lembra disso? Houveram mortes. Alguns países e no Brasil. Paciência. O celular está roubando as atenções, tem seu momento. A gente usa, irmãos. Tem que ter sabedoria. Discernimento. Inteligência, saber usar a capacidade racional que Deus deu. Está te prejudicando? Está tomando teu tempo? Está influenciando? Para. Bom, o que aconteceu? O homem cego, miserável, pobre, infeliz, está sentado na beira da estrada pedindo. Quando ele ouviu o tumulto, meu irmão, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Jesus está passando, ele está chegando. Jesus, filho de Davi, eu estou aqui, não posso chegar até o Senhor não. Jesus, cala a boca, seu cego, cala a boca. Jesus, eu estou aqui, Jesus, preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, me ajuda, Jesus. Cala a boca. Vem mais um, vem dois, vem três, vem cinco. Cala a boca. Para, você está perturbando.
Abre Marcos capítulo de número 10. Vamos lá, igreja. Marcos capítulo 10, 46. Vamos juntos? Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Versículo 47, o quê? E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Dá uma paradinha. Versículo 47, primeira parte. E ouvindo que era Jesus de Nazaré. Tá vendo, irmãos? Você está vendo? Você está vendo? Ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Quantas multidões já ouviram falar de Jesus, o nome de Jesus, já ouviram versículos, já ouviram pregações, já ouviram mensagens, já ouviram ensinamentos e não sabem quem é Jesus. Ainda não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Irmãos, aceita Jesus, desce as águas e batismo no Espírito Santo, e a intimidade com Deus. Comida está na Bíblia. Remédio tem na Bíblia. Armas espirituais tem na Bíblia. Ele ouviu. A forma como ele ouviu. É Jesus que está passando. É Jesus. É minha chance. Era tudo que eu precisava. Jesus. Cala a boca, seu céu. 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. E ele clamava cada vez mais: Filho de Davi. A multidão mandou ele calar. A multidão mandava ele calar. A multidão insistia para ele calar. A multidão mandava que ele calasse. Quem você acha que dirige a multidão? Quem você acha que dirige a moda? Todo mundo pensa igual, todo mundo fala igual, todo mundo veste igual. Acorda. Acorda. Você não é igual a ninguém. Acorda. Acorda. Você quer a atenção de Deus? Então vamos ouvi-lo. A forma como esse homem ouviu. Olha, se ele atendesse a multidão, ele se calaria. Eu estou criando tumulto. Deixa eu calar minha boca. E aí, Jesus ia passar e ir embora. Talvez nunca mais. Jesus só pousou uma vez em Jericó. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus passou em Jericó. Ele passou em Jericó. Ele passou em Jericó. Jesus já passou na vida de muita gente. Ele já passou na vida de muita gente que está nos hospitais, de muita gente que já foi para o cemitério. Ele já passou na vida de muita gente, meu irmão, que está lá no inferno, dominada pelo diabo, nos sanatórios. Fui fazer uma visita no sanatório uns anos atrás. Fui cercada por um grupo de mulheres. Fui numa ala de mulheres. A senhora é da igreja, falaram que a senhora é falaram que a senhora é pastora. Ora por mim, eu fui obreira. Ora por mim, eu fui presbítera. Olha por mim, eu fui não sei o quê. Olha... O que vocês estão fazendo aqui? Sou esquizofrênica. Sou bipolar. Eu tive um surto psicótico agudo. Senhora, ora por mim. Me bota nas suas orações. 8 me cercaram. Não adianta, meu irmão. Não adianta escutar e não ouvir. Não adianta escutar e não colocar no coração. Não adianta, meu irmão. Vai fazer teologia, vai fazer... Vai para onde você... Não adianta. Não adianta. Eu te falei de Abraão. O Senhor se proverá. Mas ele cria no Deus. Ele cria no que ele falava. A mulher, ela fez. A fé sem obras é morta. Esse homem aqui, a multidão cala a boca. Não calo. Eu quero meu socorro de Jesus. Sou eu e ele, não tem nada a ver com vocês. Cala a boca, não calo. Jesus! Para de vir para a igreja. Você está indo muita igreja. A família ataca. Você está indo muita... Não vem não, meu irmão. Passa a semana toda, vai. Trabalha, estuda, corre daqui, dali. Quando vem no outro domingo, tá frio. Não sei porque eu não sinto o Espírito Santo. Sei porque nunca mais eu adorei em línguas dos anjos. Tá de brincadeira, meu irmão. Sai do freezer.
Acorda. Pastor, estou falando sério, irmãos. Ou então é assim, pastor, o doutor falou. Tá bom, irmão, mas você já procurou ouvir o que Jesus já falou, o que ele fala? Pastor, você não está me entendendo, é sério, pastor, o doutor falou. Domingo passado, um atendimento à noite. O diabo quer acabar comigo. Senhora, pare de falar no diabo. 20 vezes o nome do diabo na boca em 5 minutos. Senhora, a senhora vai ficar curada e liberta. Quer? É o que eu mais quero. Comece fechando a boca pro diabo. Não põe o nome do bicho na sua boca. Mas o diabo me perturba. Desse jeito que eu tô te falando. Assim de gente à minha volta, os obreiros. Mandaram ele se calar. A multidão mandou, não foi Jesus quem mandou. Ele continuou clamando a Jesus. Olha, fala pro teu irmão, pro teu vizinho, Jesus quer ser incomodado. Jesus quer ser incomodado. Fala, Jesus quer ser incomodado. Fala, Jesus quer ser incomodado. Ele quer curar você. Ele quer te prosperar. Ele quer ajudar você. Ele quer cuidar do teu negócio. Ele quer te ensinar a abençoar o teu filho. Para de ouvir multidão. Para de ouvir multidão. Para de seguir multidão. Para de andar com quem não acredita, com quem não tem fé. Para. Então, pessoal, eu vou parar por aqui, porque como ele continua clamando, ou seja, ele não deu atenção às multidões, nem às vozes que mandaram que ele se calasse, ele continua gritando, Jesus escutou. Jesus mandou chamá-lo. A fé dele foi tão bonita, irmãos. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele pôs no coração. Antes desse homem se levantar e ter um encontro com Jesus, ele já joga a capa de cego fora, antes de ter o encontro. Ele vai até Jesus. E agora? Agora ele está enxergando. Eu vou ler só o final, lê comigo. Vamos lá. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? O cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse homem tornou-se um seguidor de Jesus, enxergando. Ele quer que você o siga super saudável. Curva a sua fronte. Jesus, muito obrigado. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. A forma. Então eu quero passar isso para você agora. Reforçar numa parte que aqui eu insisto, não com muita frequência, óbvio, como disse, a gente tem muitas outras partes que explicam e esmiuçam isso, mas nós temos que entender que a Bíblia Sagrada é Deus falando. Então podem todos terem dito não. Se Jesus chegou e disser sim, vai depender de você. Entre todos os nãos que você recebeu e um sim de Jesus, faz a tua escolha. Faça a tua escolha. Abra o teu coração para quem? Foi o caso dessa mulher hemorrágica. Quando alguém chegou para ela e disse, olha, tem jeito, tem um que te cura. Tem um que te cura. Ela parou. Com certeza ela disse, senta aqui. Me explica, quem é ele? Vamos lá. O que você viu? Eu vi isso. Olha, eu vi ele colocar a mão num leproso. Estou usando um exemplo aqui. Imagine. Vamos aqui usar a imaginação. Eu vi ele colocar a mão no leproso. A pele do homem foi restaurada na hora. Eu vi quando ele falou com o paralítico. Ele só falou. Que palavra, que poder ele falou. Mandou o homem levantar, o homem levantou. Ela disse, é ele. É ele, só pode ser do céu. É ele. Vou lá. E aí? Talvez, se tivesse mais alguém naquele ambiente, talvez alguém tivesse dito, você está cansado de passar vergonha, tu vai levantar aí, você está com uma hemorragia, tem 12 anos.
O doutor fulano falou que não tem jeito. O doutor ciclano falou que não tem jeito. O doutor Beltrano falou que não tem jeito. Para que você está insistindo nisso? Então deixa eu te dar mais um recado. Trazer mais uma coisa aqui. Você já viu que mente pobre são as pessoas que seguem as multidões? Vai me perdoar, mas... Gente, eu digo isso de coração aberto. Eu não era de Jesus, trabalhei com moda há muitos anos, nunca aderia à moda. Eu analisava muito para ver se valia a pena, se aquilo... Porque todo mundo fazendo a mesma coisa. Porque todo mundo acreditando nas mesmas coisas. Porque todo mundo falando as mesmas coisas. Você quer ver que coisa pobre, miserável? Vício de linguagem. Teve uma época no Rio de Janeiro que eu falei, misericórdia, que pobreza, que miséria. As pessoas, dentro da igreja, irmãos, dentro da igreja. Até que um dia foi uma pessoa da obra, não foi aqui não. Foi outra igreja nossa. A pessoa está saindo, vira para mim, fui. Aí eu, ei, psiu. A pessoa parou, falei, volta. Voltou. Falei, vai para onde? Não, estou indo para casa. É forma de falar. Forma de falar? Falei, eu estou cansada de escutar isso na calçada, em loja, na rua. Você faz a obra, meu amigo. A boca do justo é manancial de vida. Que linguagem é essa? Foi para onde? Você nem saiu daqui ainda. Fui o quê? Aí, pasmem, tive que fazer uma reunião ministerial. Que isso? Acelerei uma reunião e falei, olha aqui, qualquer um aqui dentro que tiver um vício de linguagem, pode ter certeza que é banco. Que vai... É por isso, irmãos. Aí, tem sempre alguém que não aceita. Ó, prefere abandonar, desertar, abandonar. Absurdo. Vício de linguagem. Para, meu irmão. Para, minha irmã. Você não é todo mundo. Você já viu que você é uma pessoa única no universo? Que não tem ninguém igual a você? Ou você ainda não conseguiu enxergar isso? Não sabe que cada um é um com o Senhor? Cada um é um? Não, pastora, é o pacote. Pacote. Jesus disse, vai prega, quem crer e for batizado. Para, meu irmão. Para de entrar na massa. Se esta mulher guardasse o que os médicos disseram, ela não iria até Jesus. É por isso que muita gente está dentro das igrejas. Eu sempre digo, respeite a medicina, mas creia na palavra. Respeite a medicina, mas não duvide da boca de Deus. Eu não canso de dizer isso. E aí? Então vamos lá no Salmo 81. Novamente, você vai ver aqui no versículo 11. Salmo 81, versículo 11. A mesma queixa que Jesus fez lá no Evangelho de João, o Espírito de Deus faz aqui no versículo 11. Quem lê comigo? Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. O meu povo não quis ouvir a minha voz. Quantas pessoas, irmãos, tudo que escutam da massa, a maioria, não, porque a maioria está dizendo isso, você não faz parte da massa do mundo, você não faz parte da massa do mundo. Irmãos, quando é que o cristão vai entender valores reais? Quando é que o cristão vai entender que quem aceita Jesus foi separado? Quando é que vai entender que quem aceita Jesus foi comprado?
Você vai numa loja, tem 50 unidades de um produto. 50. Acabou de chegar na loja. Você gostou do produto e você disse, a vendedora chegou, gostou, gostei. Vou levar. Muito bem. Ficaram 49. Chega alguém junto com você, quando o teu produto está para ser embrulhado ou posto dentro de uma bolsa, de uma sacola, alguém chega, bota a mão no produto e diz, eu quero esse produto. Você diz, senhora, tem outros ali. Este aqui está pago. Este aqui é meu. Esse eu comprei. Quando é que o cristão vai entender, irmãos? Que ele foi comprado, resgatado pelo sangue de Jesus e que agora é propriedade exclusiva de Jesus. Quando é que vai entender que não faz parte da massa que o diabo brinca? Que não faz parte da massa que o diabo faz e acontece? Antes de conhecer Jesus, de aceitar Jesus, nós não tínhamos expressão nenhuma no campo espiritual. Nós não tínhamos nem conhecimento de autoridade espiritual. Você tinha? Impossível. Isso nos é dado na Bíblia. Quando você aceitou Jesus, você saiu de debaixo do jugo da cegueira espiritual e do domínio de Satanás. Do domínio. Não, pastor, eu nunca fui de macumba, nunca fui dominado pelo diabo. Não precisa. A cegueira espiritual faz isso. Toda a raça humana nasce no pecado de Adão e nasce cega espiritualmente. Quando aceita Jesus, a luz brilha. Agora, o que vai fazer a diferença? Exatamente isso. A forma como ouve a palavra. Pessoal, eu sou exigente nisso. Se eu der um atendimento, eu ver que a pessoa não está dando atenção à palavra, eu encerro o assunto. Deus abençoe, vá na paz. O que a senhora estava falando mesmo? O que a senhora faz, pastor? Esquece. Só isso, esquece. Aliás, irmãos, esse é um grande problema nas relações humanas, principalmente no casamento. O marido está falando com a esposa e ela está muito ocupada com o serviço da casa, ela não parou para ouvir. Depois, alguma coisa que estava inserida naquela conversa não foi feita. Não houve a correção. Aí vem o marido e cobra, mas eu não falei com você? Ah, você falou? Você falou? Irmãos, nós temos de tirar tempo e dedicar esse tempo inteiramente a Jesus. Aquele dia do estudo bíblico, quarta-feira, meu irmão. Se prepare para vir estudar a palavra de Deus. Ah, mas tem muita coisa que eu já estou cansado de saber. É mesmo? Vamos lá deixa eu dar uma olhadinha aqui. Filipenses ou Colossenses? Deixa eu ver aqui. Eu acho aqui rapidinho para você. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Quem lê comigo? Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Pergunte a alguns presidiários, principalmente jovens, quantas vezes um pai ou uma mãe advertiu, repreendeu, chamou atenção e disse: fulano, não anda com esse fulano. Fulano, não anda com esse grupo. Fulano, você não ande com essa turma. Pergunte. Aqueles que forem sinceros vão dizer assim: meu pai sempre me falava, minha mãe me alertou muito. Qual foi o problema? Não deram
ouvidos. Escutaram, porque disseram. Minha mãe sempre falou isso. Meu pai sempre, então escutaram. Sabem que o pai falou, porque escutaram. Lembram que o pai falou. Mas lembraram tarde demais. Lembraram dentro do presídio. Tem gente que lembra de Isaías 53, tecnicamente em cima de um leito de hospital. Mas antes não vinha à igreja para ouvir. Porque muitas vezes o segredo está numa outra parte da palavra. Quer ver um exemplo? Liberar um perdão para sair de uma prisão e ficar curada. Quantas pessoas são prisioneiros de enfermidade porque tem mágoa no coração, outros porque tem raiva, outros porque tem um pecado, uma sujeira, e o Espírito Santo está falando, mas a pessoa não dá ouvidos. Quando cai, vai na técnica. Isaías 53, Jesus levou e a doença não sai. Isaías 53, Jesus levou e a doença não sai. E a doença não sai. Quantos não saem do buraco, estão dentro das igrejas e a prosperidade não chega? A prosperidade não chega. Meu Deus, sou dizimista. Meu Deus, eu sou isso. Meu Deus, eu faço aquilo. Meu Deus. Mas o pregador está lá. Por várias semanas ele bate e rebate numa palavra que diz: aquele que guarda as suas transgressões, aquele que esconde seu pecado nunca prosperará. Mas não ouve. Já conheço a forma. Tudo começa na forma como ouve. Quando ouvi um diagnóstico de alguém que é especialista no assunto, pá, a facada entrou no coração, na alma. Mas quando ouve a palavra, recebe apenas com os ouvidos físicos, com raciocínio mental, e depois quer que Deus opere. Esses caminhos não são os caminhos de Deus, são os caminhos do raciocínio humano. Os caminhos de Deus são outros. O caminho de Deus é a forma. O caminho de Deus é a fé. O caminho de Deus é o que temos de fazer. Então, completando, pessoal, a mulher hemorrágica, ela teve 3 pontos, tá? Que ela cumpriu. Ela estabeleceu e ela cumpriu. 3 pontos. Primeiro, a forma como ela ouviu falar de Jesus foi tão perfeita, foi tão aberta, foi tão sincera, foi tão real. Foi uma doação de entendimentos. Ela se ofereceu para ouvir aquilo, se eu quero. Ela foi uma esponja para ouvir falar de Jesus. Tem gente que é esponja para ouvir de maledicência, né? Falaram de mim, me conta tudo. O que falaram? Devia fechar os ouvidos para isso. Irmãos, quando alguém chega e diz para mim: pastora, ouvi coisas não muito agradáveis a seu respeito, é mesmo? Não me diz quem é, senão vai aumentar minha carga de oração. Não precisa me dizer o que é. Não, só que a senhora é muito exigente. Falei: para que você está me falando? Precisa ouvir isso. Sou eu com Deus. Meu cajado é de Jesus. E aí? Que ninguém se meta nisso. Ponto. Acabou. E aí? Aí, agora eu vou dizer outra coisa para a senhora, porque a senhora é grossa. Aí eu vou levar nas esportivas e eu estou precisando emagrecer mesmo. Por quê? Porque eu não vou dar atenção para isso, meu. Esquece. Esse ensino. É por isso que muita gente está nas igrejas e não é curada, irmãos. É por isso que muita gente está dentro das igrejas e manifesta os mesmos demônios toda semana. Se faz uma oração um pouquinho mais forte, se você manifesta o mesmo demônio. Ele sabe. Ele vai ser expulso naquela hora, daqui a pouco ele está lá, a casa está aberta, a porta está aberta. Por quê? Porque fecha os ouvidos para Jesus e abre para tudo que não presta. 3 pontos da mulher hemorrágica. Primeiro, a forma como ela ouviu falar de Jesus. Segundo,
Ela ouviu de coração, e foi no coração que ela pôs um propósito. Ela fez em si mesma um voto. Eu votei. Mas como se ela tinha 12 anos de hemorragia, devia estar super debilitada, super fraca. Mas ela faz um esforço. Ela vai. 3 pontos. Muita gente está assistindo pela televisão e não toma. Não, Deus me cura pela televisão. Será que Deus não quer você escutando a palavra dele dentro da igreja e fazendo parte do corpo de Cristo e não da massa do mundo? Pensa. Volta na mulher hemorrágica. Marcos capítulo 5. Primeiro ponto, Marcos 5, 27. O que você lê aqui? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. A primeira parte, ouvindo falar de Jesus. Pessoal, por mais que uma pessoa seja culta, tem a cultura. Por mais que seja letrada, tenha graus acadêmicos, a fé vem pelo ouvir. É importantíssimo ouvir, além de você mesmo ler. Ela ouviu falar de Jesus. Agora vai em Mateus capítulo 9, verso 21. Ah, pastor, é a mesma coisa. Mateus 9, 21. Quem lê comigo? Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste. Ela não ficou remoendo as palavras que os médicos disseram dentro do coração. Ela não ficou remoendo o seu diagnóstico. Ela não ficou remoendo o seu sofrimento. Ela não ficou remoendo revolta porque ela gastou tudo que tinha. Ela não ficou remoendo porque a vida dela estava acabando a olhos humanos. Ela não ficou remoendo. Ela colocou vida no coração. Ela colocou, além da esperança, ela colocou fé. Ela colocou certeza, ela colocou um propósito. Se eu tão somente, basta isso, tocar sua veste, vou ficar curada. Primeiro ponto, a forma como ouviu. Segundo, o propósito que ela fez no coração. E o terceiro, a atitude. Fé sem obras é morta mesmo. A fé sem obras é morta. Você quer transformar sua família, quer ver sua família uma bênção de Deus? Como é que você não vem no dia da família? Como é que não vem no dia de estudo da palavra? Como é que você vai ver sua família transformada se você não aprender na palavra o que você precisa fazer? E se você já sabe, como é que você vai fazer se você não alimentar isso? Teu carro, quando tem combustível, ele anda. Ele pode estar 100% perfeito. Se ele não tiver combustível, ele não anda. Se você não alimentar a sua fé, tua vida para. Então, às vezes, é necessário ouvir, sim, as mesmas coisas. Até que aquilo crie raízes. Até que chegue no ponto de fé e você possa, então, receber a sua bênção. Então, a mulher hemorrágica, a forma como ela ouviu, o coração trabalhou o que ela ouviu e ela fez um propósito. Mas ela não ficou só no propósito, não. Ela teve atitude, ela foi até Jesus. A fé sem obras é morta. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Bom, vamos atentar bem. No domingo passado, eu disse que a forma como você recebe dentro de você o que você escuta vai fazer toda a diferença dependendo do que falem, não é? E dessa forma como você recebe. Dali em diante, tudo pode mudar. Olha, irmãos, às vezes um especialista chega e diz assim: não tem jeito. Mas não foi Deus que disse que não tem jeito.
O Senhor é Deus, foi Ele que fez o ser humano. Então Ele sabe muito bem como é o ser humano e o que Ele pode fazer. Ele pode tudo. O problema, irmãos, é que muita gente que aceita Jesus, por não atentar bem para a peculiaridade de Deus, a forma como Deus lida com o seu povo, a falta do entendimento. Muita gente boa que é de Jesus se mistura na massa. Ah, mas todo mundo fala assim, mas todo mundo pensa assim, mas todo mundo... Você não é todo mundo, você é uma pessoa. Mas que você seja um com o Espírito de Deus. Que você seja um com a palavra de Deus. Porque se você se unir a Jesus de verdade, você estará unido a Deus. Quando você põe a palavra, que você escuta, o entendimento, quando você valoriza isso e tem isso dentro de você, você está seguro e você tem os pés no chão. Jesus é a rocha. Ele é a rocha. A pessoa, muita gente está se perdendo, irmãos. Está dentro das igrejas, mas está se perdendo. Mas por quê? Insisto, como eu falei domingo passado. Saul foi o rei escolhido pelo povo. Literalmente eleito por voto popular. Saul. Mas o Saul não agradou a Deus, irmãos. Ele não obedeceu 100% às ordens de Deus. Ele até fez uma parte, mas ele queria fazer as coisas do jeito dele. E é preciso entender isso, irmãos. Nós somos criaturas de Deus, somos criados. Depois, comprados por Jesus, nós pertencemos a Ele. Somos dele. A massa do mundo não conhece a verdade. Está em trevas. Então o cristão não pode pensar como a massa pensa, falar como a massa fala. É preciso entender. Então eu falei domingo passado aqui o que aconteceu com Saul. Saul não tinha sabedoria para ouvir. Ué, pastor, mas tem que ter sabedoria para ouvir? Como? Quem fala, fala. E quem escuta, escuta o que falam, o que tocam, o que dizem, o barulho. Não, irmãos. Você pode escutar e não receber, descartar. Você pode escutar e receber profundamente, e sentir a dor da alma, e guardar. Davi derrotou Golias. Ninguém teve a ousadia de encarar o Golias e combatê-lo. O Davi, na sua simplicidade, numa fé extraordinária, vai encarar o Golias, mas ele vai no poder de Deus, ele não vai por conta própria, ele tem uma fé inabalável, ele tem comunhão com Deus. Davi desde menino, lá no campo, menino, cuidando das ovelhinhas do papai, cantando louvores, tocando instrumentos. Imagina que os irmãos dele deviam conversar entre si, aquele nosso bobão, o filhinho do papai, o caçulinha, o Zé Bobão, fica lá, glória, e aleluia, e Deus pra cá, e Deus pra lá. Eu imagino. Porque quando uma pessoa se dedica a Jesus de verdade, muitos não compreendem. Zombam, desprezam, escarnecem. Pois é, mas ele tocava o coração de Deus, porque tudo que ele fazia era com sinceridade. É como eu digo, você vem para oferecer o culto, ofereça um culto, gente. Esquece que você aprende aí com as massas de gente crente que... Irmão, não é brincadeira, caramba. Tem igreja que parece rodoviária. Todo mundo entra e sai, passeia. Não, meu irmão, para. Abre o teu coração. Aliás, se prepare para vir para o culto. No sábado já separa a roupa, já conversa com o Papai do Céu. Senhor, amanhã eu vou te adorar. Vou me encher do teu espírito. Senhor, usa lá quem vai pregar. Fala conosco. Me ajuda, Senhor. Bom, quando o Saul ouviu o cântico das mulheres, exaltando Davi, o ciúme o corroeu, a alma dele ficou ferida. Que raiva! O reino é meu, estão adorando Davi. Todo mundo aí cantando o nome dele. Davi é o tal, Davi fez. Tá lá.
que aconteceu? Ciúme, raiva, inveja, ódio. O que aconteceu? Saul, pessoal, já estava possuído, mas agora ele ficou tomado pelas trevas. Planejou matar o Davi, chegou a segurar uma lança na mão. Eu não vou hoje falar disso, não. Estou só fazendo lembrar. Por quê? Por que ele prestou tanta atenção no cântico das mulheres exaltando Davi? Por que ele não foi lá para o quarto dele orar a Deus, se ele era do povo de Israel? Por que ele não foi orar, Senhor, eu fui um covarde? Eu não quis encarar o Golias. Agora, Jesus, me ajuda, eu vou guardar meu coração. Tá certo. Davi realmente encarou o Golias e ele venceu. O Senhor deu vitória para ele. Eu fui covarde, o Senhor me perdoa, não deixei nem o Senhor me usar. Eu não tive a coragem de olhar para a tua grandeza. O Senhor me perdoa, eu errei feio. Quem deu vitória, Davi, foi Deus. Deus daria para ele. Mas isso ele não fez. Ele deve ter ficado lá na janela do palácio, olhando lá para baixo, vendo as mulheres dançando, tocando aqueles instrumentos de percussão forte, né? Davi venceu, Saul venceu os milhares, Davi venceu seus... Né? Saul venceu milhares, 10 milhares. Não, Davi venceu milhares, Saul seus 10 milhares. Davi venceu um monte. E o Saul venceu um pouquinho. Dependendo do que você escute. Porém, a intensidade disso vai ser conforme a atenção que você der. Dependendo do que você escute, como você receba, dali em diante vai ser o teu futuro. Pode acabar ali. Pode no dia seguinte estar trancado dentro de um quarto com depressão, querendo morrer. Porque o doutor falou que não tem jeito. Mas Deus não falou que não tem jeito. Comece por aí. Ah, porque eu estou cansado de ver e não vejo mudança. O Espírito Santo diz, andamos por fé e não por vista. Você quer que a sua fé cresça? Então ilumine bem os olhos do seu coração. Como é isso, pastor? Eu não consigo. Não consegue, porque o seu coração não se abriu. Porque você ainda está preso ao problema. Ou o problema está preso dentro de você. Porque você ainda não contemplou as grandezas de Deus. Porque você não cresceu nas grandezas de Deus. Eu falei agora pela manhã exatamente desse assunto. Não pense como a massa pensa. Não sinta como a massa sente. Não fale como as multidões falam. Seja um com Deus. Em Nazaré, Jesus se queixou. Ele disse que os antepassados daquele povo que o escutava, mas que não cria. Eu estou parafraseando. O Evangelho de Lucas tem uma parte e Jesus diz assim: no tempo de Elias, o profeta, havia muitas viúvas em Israel. Quando houve uma fome por 3 anos, mais de 3 anos, 3 anos e meio, e nenhuma foi socorrida. Deus não enviou profeta nenhuma. Por que será, né? Mas ele foi a Sarepta, né? Encontrou uma lá em Sarepta de Sidom, uma cidade que nem tinha o povo de Deus, não tinha judeu lá. Ela não era do povo de Deus. Que Jesus estava falando com aquele povo, né? Dizendo, olha, Deus olhou para a terra e foi lá nos corações. Deixa eu ver. Bom, há uma fome sobre a terra. Eu vou socorrer alguém. Deixa eu ver se alguém crê. Deixa eu ver se alguém me busca. Deixa eu ver se alguém me escuta. Ninguém. Olha lá em Sarepta. Ela está pensando. Ela não é do meu povo. Ela presta atenção. Ela quer me conhecer. Vou lá, vou socorrer. A viúva de Sarepta. E aí? Pois é. Se ela não tivesse atendido o profeta, uma fome, uma miséria, não tem nada para ninguém, fome total, ela tem um filhinho, e lá vai ela pegar uma lenha, e vai levar para o seu fogãozinho a lenha, e ela tem um punhadinho de farinha, uma botija tem um restinho de azeite, vamos fazer essa mistura. Vou comer com meu filho, não tem mais nada para comer, vamos morrer. Vou lá pegar lenha. A lenhazinha,
Não precisa muita lenha. 2 gravetinhos servem, só 2 gravetinhos. Tem 2 gravetinhos aqui, eu achei. 2 gravetinhos. Achei 2 gravetinhos. Diz a Bíblia, 2 gravetinhos? Eu achei. Que o baterista não se ofenda. E aí ela vem, aí o profeta vem, se aproxima dela, e o Espírito de Deus que está de olho na terra, vendo se tem alguém que queira conhecê-lo, que queira provar o seu poder, que o escute. Os profetas andavam, falavam a palavra. E aí vem o profeta, senhora, na linguagem deles é mulher. Pois não, senhor. O que o senhor deseja? Me dá um pouco de água. Sim, senhor. Volta aqui. Sim, senhor. Sim, senhor. Traz um pouquinho, um pedaço de pão na tua mão. Senhor. Como é que eu vou abrir meu coração para esse homem? Senhor, não tenho nada. Sabe o que eu tenho? Um punhadinho de farinha na panela, só um pouquinho. Você não sabe, não? Tá uma fome sobre a terra, ninguém tem nada, olha aí. Não tem mercadores passando, ninguém vende nada, ninguém compra, não tem nada, você não tá vendo. Eu tenho um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite numa botija, só um pouquinho. Sabe o que eu vou fazer? Olha, você tá vendo aqui, ó. Eu fui lá no mato pegar 2 gravetos, só isso aqui é suficiente, ó. Se você imagina o tamanho, a quantidade de farinha que eu tenho. Eu peguei esses 2 gravetinhos aqui e eu vou colocar no meu fogão a lenha. É a última coisa que eu tenho para comer. Meu filho. Eu vou fazer um bolo assim, um bolinho. Aí nós vamos comer esse restinho, depois não tem mais nada, nós vamos morrer. Mulher, vá lá dentro, na tua casa, faz exatamente o que tu disseste. Olha como ele prestou atenção em cada palavra dela. Ah, se as pessoas soubessem que o que sai da nossa boca veio lá de dentro e Deus já examinou. Ele já sabia o que nós íamos falar. Tanta gente fala besteira. Vá lá dentro, vá na tua casa. Faze como disseste. Ou seja, faz o teu bolinho, mas primeiro, antes de fazer o teu e pro teu filho, faz para mim. Faz um pequenininho para mim. Você faria? Não me responda. Presta atenção primeiro nas circunstâncias. Presta atenção primeiro no momento que está acontecendo em toda a terra. Uma fome em toda a terra. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Você lê comigo o versículo 25. Eu vou do 25, pessoal, até o 27. 25 a 27. Quem lê comigo? Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve, que na terra, em toda a terra houve, dá uma paradinha, houve o quê? Houve grande fome num bairro, num estado, num só país. Você pode repetir? Alguns disseram na terra, em toda a terra. Às vezes uma palavra faz a diferença. Em toda a terra. Bom, se ela tentasse fugir para outro país, encontrasse alguém que ajudasse, vamos lá, eu vou atravessar a senhora num barco, vai chegar, vai encontrar fome do mesmo jeito. Em toda a terra. Grande, não foi pequena a fome, grande fome. Irmãos, o que eu ouvi 2016, 2017, 2018, de palavra crise nos meus ouvidos das pessoas, me estarreceu. Quando você ia aconselhar alguém, orientar um empresário, alguém, quando você ia, vamos lá, vamos aqui para a palavra, pastor, o senhor não está entendendo o que eu estou passando. Senhor, não tá, acho que o senhor não está entendendo o que está acontecendo. Não, eu vivo em Marte. Eu moro em Marte, eu não sei o que está acontecendo aqui na Terra. Você só falta chamar gente de idiota. Acorda. Acorda. A tua terra é outra. Acorda.
Deus tem 1000 maneiras de te abençoar. Então Jesus vai jogar na cara deles que os seus antepassados agiram do mesmo jeito que eles estavam agindo com Jesus. 25 de novo. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos, muitos, versículo 27, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Repetindo, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Deus está procurando, irmãos. Deus continua procurando. Ele quer curar as pessoas. Ele quer libertar as pessoas. Ele quer presentear as pessoas. Ele quer dar um filho para uma mulher estéril. Mas não pode. Por que não pode? Porque as pessoas não creem. Porque as pessoas não prestam atenção na palavra dele. Prestam mais atenção na palavra do homem, do especialista, do médico, de todo mundo. Menos na palavra de Deus. Pastor, e ainda diz, não, em atendimentos, meu irmão, tem hora que eu paro. Eu digo, ei, vai na paz. Meu irmão, é outra terra. Será que você não entendeu que quando você se converteu, você entrou na terra da fé? Precisa entender, precisa acordar. Busque intimidade com Deus, igreja. Pastora, mas eu vejo tanta gente morrendo de câncer, tanta gente evangélica. Sim, vai ver muito ainda. Muitas viúvas existiam em Israel nos tempos do profeta Elias. Muitas. Nenhuma foi socorrida. Deus viu que nenhuma faria o que aquela fez. Nenhuma obedeceria. Nenhuma atenderia. Nenhuma tiraria as primícias do seu pouquinho, do seu resto. Esse é o problema. A gente escuta o evangelho dentro da igreja. Eu estou passando aperto, como é que eu vou tirar dízimo? Não, tira não, meu irmão. Não liga a tua fonte de renda com o céu, não. Liga com a crise. Continua ligando com a crise. E fica esperando a resposta do homem. Fica esperando. Do teu patrão, do teu chefe. Fica esperando. Pastor, acorda, igreja. Jesus jogou mais na cara. Não parou por aí. 27. Quem vai comigo? E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Sabe o que aconteceu? Jesus está pregando, ele está ministrando isso, dizendo isso dentro de uma sinagoga, diante de um grupo de religiosos que não consegue crer que ele é o Filho de Deus. E eles estão, sabe diante de quem? Do próprio Deus em pessoa. Quando Jesus disse, está vendo? Não eram muitos leprosos em Israel? Nenhum foi curado. Naamã, o Ciro, lá na Síria, ele lá foi curado. Deus mandou lá. Está dizendo que o profeta foi lá. Foi lá. Ele foi enviado. Deus enviou. Bênção ou maldição tem endereço certo. Quando é que você vai entender isso? Bênção ou maldição tem endereço certo. Maldição sem causa. Você quer bênção? É na palavra. Pega a tua Bíblia e olha para ela, vai. Diga, este é Deus. É aqui. Diga, aqui está a minha bênção. Então, meu irmão, pega essa terra. Esse é o problema. Enquanto você ouvir a massa, deixa eu botar isso aqui. Já fiz o bolinho, já dei para o profeta. Você pode observar, tá lá, eu não vou lá, tá em 1 Reis, no capítulo 17, em casa você vê. O profeta diz para ela tem um restinho de nada, ele vai lá, primeiro faz para mim. Ou seja, ele representava Deus. Deus está na terra representado, sabe por quê, irmãos? Pela igreja. A igreja é representante de Deus aqui na terra. Cristo é a cabeça da igreja. Quando as pessoas entenderem que obedecendo a palavra estão obedecendo a Deus, talvez seja tarde. Alguns só vão entender na eternidade, quando estiverem face a face com Jesus, e Jesus se mostrar da forma que ele é extraordinário, como mostra o Apocalipse, a pessoa vai ficar lá, se puder pasmar, vai ficar pasmada.
Se puder impactar, vai ficar impactada. É por que eu não dei ouvidos quando Jesus era pregado, era ensinado? Por que eu não dei ouvidos ao sobrenatural? Por que eu não dei ouvidos à palavra de poder, de fé, de milagre? Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.